Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma Conversa na Janela, o podcast para a gente falar da vida e do negócio dos outros, para fazer uma fofoca boa. E todo mês, nesse podcast, nós temos uma temática diferente e convidados diferentes para cada episódio do podcast para falar sobre essa mesma temática. E na temática desse mês agora, de janeiro, é metas e performance. E no episódio de hoje falaremos sobre como atingir metas e ter objetivo. Não, como atingir metas na empresa e alcançar objetivos com ninguém menos que Gustavo Mota. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. É isso aí. Contribuindo e compartilhando. Vamos junto. Bora lá. Te apresenta um pouquinho, Mota, conta um pouquinho da tua trajetória, que a gente estava falando ainda antes de começar, né? O cara é CEO, entende de marketing, entende de vendas, tem uma baita trajetória, fala de tudo quanto é assunto. Conta aí um pouquinho de ti. A gente tem bastante experiência empreendendo, né, Larissa? Bom, hoje eu sou CEO do Sales Club, que é um dos maiores eventos de gestão. É uma empresa de educação, né, de gestão e vendas do Brasil. Fundei há 12 anos atrás uma startup chamada Wido Logos, nós fazemos logos, que é a maior plataforma de design gráfico da América Latina, tem mais de 140 mil designers lá, 70 mil clientes no mundo inteiro. Me envolvo bastante com negócios digitais, né, já fundei empresa física, né, presencial, não fui bem sucedido, mas em todas as iniciativas de negócios online, tem funcionado muito bem para mim, para os sócios e para os negócios, temos prosperado bastante. Então, e lidero hoje, né, o grupo que é o Sales Club, que está impactando milhares de vidas, inclusive aí da senhora Larissa também, né? É verdade, inclusive da minha, que sou mentorada lá. E eu que sou Larissa, né, sou mentorada lá sou host do podcast, mentorada no Sales Club, sou diretora da Upsell Comex, que é uma franqueadora voltada para o segmento de comércio exterior. E é isso aí, vamos falar de negócio, né, fazer fofoca. Hoje a gente vai falar sobre como definir metas dentro do tema do mês, que é metas e performance, mas voltado, diferente do outro episódio em que a gente falou para metas, atingimento de metas pessoais, né, como pessoas a gente atinge nossas metas, hoje olhando para a empresa. E primeiro, Mota, com muita experiência empreendendo, né, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura de metas na empresa, né, porque é bastante recorrente a gente não ter um padrão entre os empresários, né, sobre metas de longo prazo, metas de curto prazo, ou considera metas para um ano. Dá um pouquinho desse teu ponto de vista sobre essa relação de prazos de metas para a empresa. Eu diria que eu acho que o primeiro desafio é que grande parte das empresas não mede nada ou quase nada dentro dos seus negócios. Então, não adianta você querer fazer uma meta, que é normalmente o que a gente leva para a pessoa física, né? Vou emagrecer, eu vou voltar para a academia. Nunca fez, por que não hoje? Por que eu vou fazer na segunda? Então, a gente nunca está medindo, nunca está fazendo, e na empresa acaba sendo um reflexo dessa pessoa física, isso na grande parte das empresas, né? Já voltado para as empresas de alta performance, né, que a gente vê dentro do Sales Club, do Elite, você, né, os parceiros de vocês de negócio da 3S, da Upsell, aí é um outro nível de empreendedor que tem uma pegada diferente, né? Outro dia eu estava ouvindo no Instagram, tinha alguém falando que empreender é para todos, mas empreender em alta performance não é para todos. Né? Todo mundo pode abrir alguma coisa e empreender, mas dá certo. A empresa crescer, funcionar, você ser precisa constante, né? Exatamente, você precisa ter alguns padrões de gestão profissional. E uma delas é medir o que você faz. Então, antes de você ter uma meta, quais são os indicadores, quais são as coisas que você pode começar a medir hoje para você começar a ver se você está indo no caminho certo. E não precisa ser um ultra complexo, Lari. Você pode chegar, se você tem uma loja, quantas pessoas entram na minha loja? Né? Qual é o faturamento que eu tenho hoje?
Ou qual é o caixa que eu tenho hoje? Quanto que eu termino o caixa do dia? Começa a pegar alguns, e aí para quem não faz nada, eu costumo dizer para escolher 5 grandes indicadores da tua empresa. Então, pode ser pessoas entrando na loja, pode ser caixa, pode ser faturamento, que são coisas diferentes de caixa. É isso aí. Né? Aí escolhe vendas por vendedor, né? Quantidade de peças por vendedor. Escolhe 5 coisas, permanência, tempo de permanência dentro de uma loja, isso a gente está falando de loja. Se for uma empresa de consultoria, quantos orçamentos você enviou, e por aí vai, né? Você consegue medir diversos indicadores, que aí você começa a ver se a empresa está indo para algum caminho. Tá? Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Vamos começar a medir alguma coisa? Porque o que não pode, já dizia Kotler, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, a gente precisa medir alguma coisa. Aí, beleza. Começou já a olhar para a tua empresa, a gente está falando aqui com empreendedores, né, que já empreendem, já tem negócio. Então, pega lá e, no mínimo, 5 indicadores. Mediu, beleza. Aí, agora é a fasezinha que a gente faz sempre virada de ano, né? A gente está gravando aqui no início de um ano. Então, como eu quero enxergar? Essa é a pergunta que eu faço para todos os empresários que eu dou mentoria. Como que você, olhando no espelho ou conversando com o seu sócio, se imagina lá em dezembro de 2023, ou quando você estiver escutando esse episódio, em dezembro, se você estiver escutando esse episódio, você vai estar com o seu sócio, ou você vai estar olhando no espelho e falando assim, esse ano foi incrível. Aí, quais são as coisas que vão dizer para você que esse ano foi incrível? Aí você vai relatar, putz, meu ano para ser incrível, eu preciso ter feito contrato com 2 empresas que faturam mais de 1 bilhão no ano. Eu preciso ter faturado tanto. Eu preciso estar em tais cidades. Eu preciso ter um lucro de tanto, ou um EBITDA de tanto. Então, você vai imaginar, a gente tecnicamente chama isso de feature pacing, você vai imaginar a sua empresa lá em dezembro de 2023. A projeção, aquela empresa incrível, a projeção. Aí, ali é que começa, Lara. Aí faz as perguntas aí que a gente vai desdobrando. Não, mas é muito boa a tua linha de raciocínio que tu está trazendo, é extremamente pertinente, porque da mesma forma como em vendas a gente fala que vendas é um jogo de etapas, né? A gente só colhe o resultado, é só consequência, né? Consequência que a gente está fazendo. E a gente falando de metas é exatamente a mesma lógica, né? Então, como tu falou, né, cara, muitas vezes o empresário tá lá olhando só para o faturamento e nem entende se aquele faturamento é bom ou é ruim, se podia ser mais, ou se ele tá deixando dinheiro na mesa, nem entende, tá bom, tá faturando, tá tudo certo, que às vezes é uma meta de vaidade e ele não tá entendendo, ele tá perdendo gente lá entrando na loja dele, como tu deu exemplos de metas super simples, né, vamos dizer assim, de serem metrificadas, né, a gente não tá nem falando nada de reinventar a roda. Exatamente. Só que sabe quando a pessoa trava, Lari? É assim, mas eu não tenho um sistema que... Não tem um BI para olhar, não tem... Pessoas que entram na live, filhão, vamos lá, né? Vamos contar. É um caderno, pega um papel, deixa do lado da caixa, entrou. Mas se ela perder 1, 2, não tem problema, é um apanhado. Né? Se você medir 80%, 90% do que está acontecendo, já vai direcionar as tomadas de decisão. É muito melhor do que 0. Não marca ninguém porque eu não tenho um sistema. Papelzinho do lado. Vamos para o básico, né? Total. Então, você faz a projeção do futuro. Depois que você viu lá, é essa empresa que eu quero, 3 escritórios em cidades diferentes, tanto de faturamento, e aí você começa a pensar o que você precisaria, tipo, nesse momento, o que eu precisaria para ter 3 escritórios? Eu preciso ter 3 gerentes regionais. Para eu ter gerente, eu preciso ter X supervisores, ou X vendedores, ou um centro de logística. Então também tem que, não é só 3 escritórios, tem que fazer mais um centro de logística. E aí você começa a desdobrar naquele mês de dezembro o que seria aquela empresa que você está imaginando. Tá? Isso serve, gente, para quem quer fazer um planejamento de 3 anos. De 5 anos, eu acho muito longe, está muito dinâmico, né? Mas se você quiser fazer um planejamento de 3 anos, é a mesma lógica que a gente está fazendo para dezembro. Então, você imaginou ali aquela sua empresa, X pessoas, X tudo, tá? Faturamento, tal. Depois você definiu essa empresa de dezembro, Lari, a gente chama de desdobramento da meta e dos objetivos. Então, você vai pegar isso e vai trazer para o presente. Então, você não vai pegar lá que você quer comprar. E trazendo para o português puro, é um plano de ação, né? É tu fazer um plano de ação para qualquer coisa que tu vai fazer. Para tu vai fazer uma viagem, vai fazer qualquer coisa, tu precisa de um plano de ação. É isso aí. E realista, né? Então, eu quero faturar 120 milhões ano. Você não vai pegar e hoje você fatura 1.
Você não vai pegar e vai botar 10 milhões por mês até lá, porque você não vai pular de 1 para 10, né, no mesmo mês. Se você soubesse fazer isso, você já estaria fazendo. Então, cria um processo escalonado, pensa na sazonalidade, pensa no que está acontecendo no seu mercado, quais são os momentos de pico que não tem, e aí você constrói isso e vê se de fato é plausível. Tá? Eu costumo dizer, quando eu faço meta com a equipe, quando a gente faz planejamento estratégico, é que pelo menos 75% da meta para chegar lá, do que você precisa, tem que estar claro na tua cabeça. Os outros 25%, você vai conseguir descobrir no meio do caminho, e vai ter uma parte desses 75% que não vai dar em nada, mas você vai dar o teu jeito e vai conseguir alcançar. Então, pelo menos 75%, se a meta é 100 milhões anos, você tem que pelo menos saber assim, 75 milhões tem que estar claro para você como você vai atingir. E os outros 25 vai estar em inovação, vai estar em um novo mercado que você ainda não navegou. Faz sentido? Muito bom. Faz todo sentido. E essa brecha aí, esse range aí que tu colocou, é importante porque é só na hora que tu faz o plano de ação, e é importante a gente dizer que esse plano de ação tem que ser feito olhando para dentro, né? Olhando para a tua estrutura de equipe, para fluxo de caixa, para o que tu tem de ferramenta ou de automação que pode te ajudar a crescer, enfim, né? Depende do cenário. A gente tem que olhar para dentro para entender o que dá para atingir. E é só nessa hora do plano de ação que a gente entende se a meta é realística ou não, né? A gente dá para falar de metodologia aqui também, falar de meta smart e tudo mais. Mas Exato. É só nessa hora que tu entende, né, cara? Fiz uma meta que dá para alcançar, fiz uma meta que está utópica, então é por isso que é tão importante olhar para dentro e fazer esse passo a passo que o Mota trouxe, né? Eu começo botando primeiro, Lari, a meta. Aí eu boto lá, vou triplicar o tamanho da empresa. Tá? Eu dei exemplo aqui do Sales Club. A nossa está indo para o planejamento estratégico, a gente vai para a rodada final do planejamento estratégico, e está lá, triplicar o tamanho. Eu já sei como chegar nos 75. Lá na revisão final, né, vão ser mais 2 dias, onde a gente vai refinar e tentar chegar no triplo. Não sei se a gente vai conseguir no BP, mas eu primeiro boto lá, seto o marco, ó, quero chegar aqui. Aí a gente vai discutindo e vai desdobrando para o plano de ação. Então, aí eu olho para o passado, tá? Então, primeira coisa, eu marco onde eu quero, e aí eu venho para o passado e faço a análise do meu ambiente interno, ou seja, o que aconteceu no ano passado, situação financeira, situação operacional, o que funcionou, o que não funcionou. Aí eu olho externo, olho sazonalidade, olho meus concorrentes, olho para onde o mercado está indo. Aí, a partir daí, eu começo a ver os meus produtos. Então, peguei... Qual é o meu canal de aquisição hoje? Instagram. Tem potencial de crescimento? Tem. Posso dobrar? Posso. Mas isso vai refletir em dobrar o meu faturamento? Não. Normalmente, quando eu escalo, né, minha taxa de conversão diminui. Então, eu projeto isso lá, aumento, né, dobro o meu investimento, né, estou dando um exemplo, dobro meu investimento em Instagram, mas minha taxa de conversão diminui, mas meu absoluto está maiorzão. Aí eu vou, que mais? Tem que lançar mais 7 produtos novos, senão não vou conseguindo chegar onde eu quero. Então, no desdobramento da meta, olhando cada canal que eu tenho, cada produto que eu tenho do ano passado, eu começo a impulsionar o que é impulsionável. Tem coisa que já está no teto. Tem coisa que não tem mais onde você ir. Olha, vamos lá, você já está, por exemplo, em todas as padarias do Brasil, da sua cidade. E você é muito regional. Não tem como você impulsionar mais padarias, né? Se fosse você ganho territorial, né? Então, se eu entrar em uma padaria de um bairro, ganhei, tu já está em todos. Então, o que você pode fazer se você não quer ir para outro estado? Tem que pensar em outra coisa. Então, você vai começar o que a gente chama de avenidas de crescimento. Então, é até uma palavrinha muito bacana para as pessoas começarem a pensar quais são as novas avenidas de crescimento que eu vou navegar para conseguir levar minha empresa onde eu quero. Porque pode ser mais unidades, podem ser outros canais, podem ser mais serviços, podem ser outros produtos, é isso aí. Pode vender mais para o mesmo cliente. Mais para o mesmo cliente. Né? Vai vindo um monte de pergunta, né? Ele vai falando, vai vindo um monte de pergunta. Basicamente, você tem, para crescer, né? Você tem vender mais para o mesmo cliente, lançar produto novo e entrar em novos mercados, né? Então, tem outras formas, né? Mas esses são os mais fáceis ali para você navegar. Boa. E, Mota, vou lá organizar as perguntas que vão aparecendo aqui, porque a gente prepara
um roteiro, né? Um roteiro, mas a mentoria Claro. vai acontecendo e vai tendo outras perguntas aqui. Porque tu trouxe um pouco agora da rotina, né? Da rotina de um acompanhamento de metas. Então, me vieram 2 perguntas aqui para ti. Como que funciona a revisão das metas, né? Porque a gente traça um plano partindo dessa premissa, né? Projeta, traça um plano de ação, olhando para dentro de casa, e aí depois faz o acompanhamento dessas metas. Como que funciona a revisão dessas metas para tu entender se o teu plano está dando certo, se tu está indo para o caminho, e aí depois eu faço outra pergunta. Boa. Eu gosto muito, né? A gente usa aqui na empresa o método do OKR, né? Que é você traçar um objetivo e ter os resultados, né? Os indicadores que vão dizer se você está indo no caminho certo. E a metodologia do OKR, você faz a revisão geral trimestralmente, mas o acompanhamento ele é semanal. Então, toda semana, toda terça-feira, a gente faz o acompanhamento para ver se a gente está no caminho certo, se a gente está chegando lá. Tem áreas na empresa, por exemplo, no nosso caso, que marketing vendas é crítico, que o acompanhamento é diário. Então, eu tenho a daily com o meu time, acho que a gente até falou sobre isso em outro episódio, que é muito importante, é crítico para o negócio, então eu entro para ver todos os dias. Agora eu estou entrando menos, porque já entramos em uma fase de cruzeiro, né, a máquina já está azeitada, mas em tese eu estava entrando ano passado inteiro, todos os dias, para acompanhar. Então, de modo geral, o OKR, você faz as revisões trimestralmente, mas o acompanhamento é semanal. O que é importante o pessoal pegar aqui disso que a gente está falando? O mais importante é o seguinte, antigamente, as revisões, primeiro que você tirar relatório, pode levar muito tempo, né? Então, antigamente era muito demorado. E aí você terminava um mês, hoje é assim. você tirava o relatório, aí você marcava a reunião de avaliação dos relatórios. Então, você tinha um mês, alguém tinha que compilar os dados, depois marcar essa reunião, que era lá para o dia 7 ou 10. Então, você tinha 40 dias ali do início da tragédia que pode ter acontecido. Nossa, aí loucura de parar para pensar que faz pouco tempo, né? Essa realidade não é de um século atrás, não. E um monte de gente continua fazendo assim. E um monte de gente continua fazendo assim, né? Aí você descobriu 40 dias depois uma tragédia. Aí você agora tem que fazer um plano de ação, que vai demorar pelo menos 3 dias ali, uma semana. Então, já perdeu mais 7 dias ali até você conseguir recuperar. Então, demora muito para... Teu barco estava assim, demora muito para você subir a tua trajetória. A revisão semanal, com indicadores diretos e retos de sucesso, não são indicadores de vaidade, não são indicadores direto e reto. Tá olhando lá, ó, tá assim, muda. O que não está funcionando? Altera. Pum. O que está funcionando? Impulsiona. Aí você vai melhorando. Então, você vai ajustando o prumo durante o processo, semana a semana. Boa. Pá, quem pega... Não tem como não bater meta, né? Seguindo essas dicas aí. E outra coisa que eu ia te perguntar porque tu trouxe a tua trajetória, né? Que é bem vasta em vários segmentos, né? Enfim, várias áreas diferentes. E do que tu já viu, como é a rotina de uma pessoa, né? De um líder ou de uma empresa, enfim, nós falando de um empreendedor que bate metas. Como é a rotina de uma empresa e de um líder feliz, que bate metas? Essa rotina feliz, né? Vai toda uma rotina. Um cara feliz, você é um cara contente, a rotina dele é tomar café, tá fácil. Fácil. Vamos lá, primeira coisa é você ter os métodos de gestão, né? Então, eu falei de OKR, existem outros métodos, né? Então, sei lá, o ISO 9000, ele indica você usar o SWOT com 5W2H. Então, cada empresa vai ter o seu método. Tem o BSC, que é um outro método. Então, tem N métodos de gestão que você pode utilizar. O que vai indicar se você está batendo o método ou não, né? O que vai indicar é o indicador de performance. Então, aquele número que você vai acompanhar para você saber se está chegando lá. O que vai fazer você chegar lá são as atividades ou plano de ação, como você falou, que vão ser as tarefas. Eu chamo de tarefa para facilitar. Quais são as tarefas que você vai executar para fazer com que aquele número seja alcançado? E a tarefa, no final, antigamente era muito importante. Não, o que você está fazendo? Eu não quero saber o que você está fazendo, eu quero saber se o número está chegando. Então, a tarefa em si, você concluir uma tarefa, não é um indicador de performance. Concluir uma tarefa é um indicador de você estar ocupado. Você está fazendo alguma coisa. Indicador de performance é se essa tarefa gerou
algum incremento, algum resultado. Mudou um ponteiro, alterou um número. Então, a gente tem que separar muito bem, né? E isso vai... eu costumo dizer que... É virada de chave isso aí, né? Muita gente, eu né, aqui fazendo BP para um monte de empresa, inclusive do Elite, está lá, fazer 3 treinamentos por mês com o time. Mas para que você quer fazer 3 treinamentos? Não, porque é importante treinar. Eu falei, não é importante. Treinar não é importante. Qual é o indicador que você quer melhorar dentro da tua área que você acredita que o treinamento vai fazer ele atingir? Porque, às vezes, o indicador, treinamento, pode não ser o treinamento, pode ser tecnologia, pode ser que se você mudar o software, isso já vai fazer o incremento que você está buscando, e não o treinamento. Ou pode ser o treinamento mesmo, mas o treinamento, ele é meio, software é meio, né? Uma tarefa, abrir uma janela é meio. Ligar o ar-condicionado é meio. Qual é o fim? Então, você tem que pensar no indicador, né? Isso você vai desdobrando. Eu costumo dizer, Lari, uma coisa, pensa só, quando a gente está de carro, você viajou aí final de ano, foi para outra cidade, pensa como que é andar de carro, olhando as placas, né? Eu quero ir para São Paulo aqui, do Rio. Eu estou no Rio, eu quero ir para São Paulo. Aqui na Barra da Tijuca não vai ter uma placa escrita São Paulo. Também não vai ter uma placa escrita Avenida Paulista. A placa Avenida Paulista só vai aparecer para mim quando eu estiver lá em São Paulo e perto da Avenida Paulista. Então, você vai... primeiro, eu vou para algum local, ou seja, eu vou para fora da cidade. Então, eu tenho que ir lá para um caminho para fora da cidade. Lá vai começar a abrir mais coisas que eu vou olhar, mais outras placas. Quando eu já estou em São Paulo, vai abrir bairros. Quando eu estou em bairro, aí abre ruas, avenidas importantes. Isso é você começar a desdobrar as metas dentro da empresa para você começar a entender. Porque não adianta nada. Imagina eu no Rio de Janeiro, tem a Avenida Paulista, aí tem a Avenida sei lá o que de Minas Gerais, aí tem a Avenida sei lá o que do Ceará. Vai ter uma placa infinita, porque são milhões de avenidas, milhões de ruas, né? Então, você tem que ir separando as medições de acordo com os níveis. Ou seja, pessoal, o líder ele não vai medir a tarefinha lá embaixo. Vai medir lá embaixo é a atividade da própria pessoa. Você vai medir o principal. Quem está na gerência vai menos. Quem está aqui. E por aí você vai levando a galera. Não sei se eu consegui explicar direito essa história, não da placa, mas... Muito. Não, mais didático que isso, só desenhando, né? Mas é muito bom esse exemplo que tu deu das ruas, porque é o microgerenciamento que a gente fala, né? Então, tu nicha lá na ponta numa tarefa, ou tu olha lá para a ponta, né? Quero faturar mais, quero vender mais, fica olhando para um indicador de vaidade, assim como tu chamou, e se desconecta de uma jornada, né, imensa que tem aqui no meio para te chegar lá, né? Então, é muito louco essa inversão que a gente faz no dia a dia, né? E pegando aí, agora inventando junto com você essa história da placa, como se a pessoa estivesse vendo que eu estou no Rio, a pessoa está vendo que a Avenida Paulista está engarrafada e fala assim, não, então não vou nem sair do Rio. Isso. Mas, cara, mas tu tem a estrada inteira para pegar, pode chegar lá e já ter resolvido, né? Então, muito bom. Vai separando, vai segmentando e vai, né? A palavra mágica é desdobrando essa meta da empresa em metas. Então, vamos lá, a gente falou construir a meta da empresa, desdobrar mês a mês. Aí você pega, Lari, a tua equipe da sua liderança logo embaixo de você. Então, se você é líder de área, pega a galera embaixo de você. Se você é dono da empresa, pega a diretoria. Aí você vai pegar cada diretoria e vai falar assim, diretoria, como é que cada área de vocês vai ajudar a empresa a atingir esse objetivo aqui? Então, você tem lá teu faturamento de 120 milhões ano, ou, né, no caso da Natura, ele tem indicadores lá de natureza, né, de reflorestamento, se não me engano. Então, cada empresa ela vai ter os indicadores principais, globais da companhia. Então, você vai pegar o diretor de marketing, Migão, como que a sua área pode ajudar a gente a atingir esses objetivos? Aí ele vai, consigo fazer isso. Aí vai para a área de logística. Como que a sua consegue? Então, você vai desdobrando isso. E aí, esse diretor de marketing, ele vai lá para a equipe dele e fala, pessoal, o objetivo da empresa é esse, a gente vai se comprometer com isso, como que a gente atinge esses objetivos agora? Aí, o tráfego vai dizer uma forma, o social media vai dizer outra, o copy vai dizer outra. Então, você vai desdobrando essa meta dentro da empresa. E mais uma coisa importante, né, que tu falou agora, que porque a gente falou de desdobrar as metas da empresa.
mas muitas vezes o líder ou o empresário, enfim, não vê que essas metas precisam ser desdobradas nas pessoas, né? Que foi exatamente isso que tu falou agora, desdobrar na equipe, engajar o time com esse resultado. Eu acho que é até uma pergunta importante, assim, para a gente trazer para debate nesse episódio, que é sobre como a gente engaja, né, as pessoas dentro do time, esse senso de pertencimento do atingimento, né, das metas. Sim. O que eu gosto do OKR porque ele faz a equipe participar dessa construção, né? É isso aí, a gente também usa OKR, é desse jeito. Então, quando né, é o famoso top-down, né? Então, se o dono da empresa fala, tem que faturar tanto, tem que fazer tanto, o cara vai falar assim, difícil pra caramba, esse ano já foi corridão, aumentar. Outra coisa é falar assim, gente, o mercado está crescendo, a taxa só do mercado, se a gente não fizer nada, já está crescendo 15%. Vocês acham que dá para a gente? O que dá para melhorar na tua área? Dá isso. Aí você começa a pegar a parte motivacional das pessoas. Não, dá para melhorar, vou fazer. O que você acha da gente chegar aqui? Possível? Pô, desafiador, não, mas dá. Se a gente fizer isso, dá. Pum, tacou lá o número. Vamos embora. Entendeu? Pode ser que no BP lá, por exemplo, no nosso caso, que a gente está botando triplicar, e na hora da gente desdobrar, pode acontecer. Cara, não vai conseguir chegar lá, e a gente vai fazer a revisão. Faz parte do show, mas você tem que trazer a equipe para participar dessa construção. E é nessa revisão, é nessa construção, é quando você traz as pessoas, por isso que é legal do OKR, top-down, bottom-up, né? Ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, as pessoas contribuem para a construção desse plano da empresa. É bem legal. Sem envolver as pessoas, dificilmente você vai conseguir pegar o engajamento delas. Dificilmente. E eu acho que até puxou um gancho importante aqui agora, por isso que a gente fala que é conversa na janela, não dá para criar roteiro, porque a conversa vai saindo e a gente vai pensando em mil coisas para falar. Eu acho que é legal a gente falar sobre gestão à vista, porque eu acho que é uma dúvida também de muitos empresários. Mostra ou não mostra os números para a galera, né? Abra os números da empresa, o pessoal vai estar achando que eu estou ganhando muito dinheiro. Transparência, né? Um dos meus valores é a transparência. Então, quanto tu ganha? Não, aí eu não vou. Não, isso aí não. E a gente tem uma condução bem aberta, né? A gente abre para os líderes, abre margem, conversa de forma muito aberta e muito transparente. A equipe entende, né? Por que precisa isso, o que esse faturamento, o que essa margem gera de retorno para a empresa, enfim. Mas, para te falar um pouco aí do teu ponto de vista sobre isso. Eu gosto, quanto mais dados abertos do time, eu acho melhor. Tá? Eu sou contra o valor transparência, porque eu acho que é uma mentira, né? Você não é transparente, você não fala sobre tudo. O que é transparente? Você conseguir ver tudo, né? Existe a questão semântica da palavra, o significado, mas se invadir o lado pessoal da pessoa, a empresa não... Né? Mas, resumidamente, eu gosto de falar muito que a empresa tem que ter uma comunicação aberta e uma comunicação horizontal. Então, todo mundo pode falar com todo mundo, independente se é líder, liderado, para cima, para baixo, do lado para o outro, diagonal, não importa. E a informação, ela tem que chegar. Quanto mais informação você der para o teu time, é melhor, porque você começa a dar autonomia para tomar de decisão. Se ele não sabe a margem que tem um produto, como é que ele vai saber negociar bem com o fornecedor? Se ele não sabe a margem que tem, como é que ele vai saber que nível de desconto que ele vai entregar? Que ele pode chegar, ou está tendo uma negociação muito grande. Não, aqui é setado desconto, tá ótimo, beleza, tu tem a política de desconto que você não dá desconto. Mas aí está tendo uma super oportunidade, ele está num evento, não conseguiu contato com você, e ele perde um contrato porque você não dá o mínimo de informação, né? É difícil, né? Então, tem um livro da Netflix, né? A Regra Não Tem Regra, que é esse exemplo, que as pessoas elas têm autonomia, elas podem chegar lá, isso, obviamente, é um nível cultural e um nível de time AAA, né? Que as pessoas têm envolvimento, não serve para todo mundo, tal, mas a pessoa ela tem autonomia para poder assinar o cheque no valor que quiser. Então, não é para todas as empresas, não funciona para todo mundo, mas quanto mais informação você der, melhor serão as decisões tomadas pelo seu time, mais autonomia você vai ter, mais inovação você vai ter e mais crescimento você tende a ter. Se você concentra tudo em você, se você limita muito as regras, você começa a bloquear as informações. Puta, eu não quero liberar todas as informações.
mas libera as principais, dá para liberar as principais, sabe? Dá para você mostrar, dá para você mostrar o faturamento, dá para você mostrar talvez o custo de uma área inteira. Então, tem como você abrir algumas informações. Eu sou a favor disso e acho que engaja. Agora, são empresas, né? Eu falo muito com empresas que estão querendo buscar alta performance, que já estão em alta performance, que entendem que isso é importante, que entendem que engajar o time é mostrar dados. Por que a gente está abrindo a nova fábrica? Por que a gente está indo para a nova cidade? Por que eu estou lançando um novo produto? Por que esse lançamento desse produto deu errado? Cara, abre a informação, porque é conhecimento, eles estão no fronte de batalha. Isso é importantíssimo. Muito bom. E quem está pensando, né, como eu posso falar, porque já quebrei muitos paradigmas, né, da gente ouvir alguém dando um conselho com mais experiência e a gente pensar, cara, lá não vai funcionar isso. E com certeza alguém que está ouvindo aqui deve estar ouvindo, assistindo, né, pensa, cara, mas lá na minha empresa desse jeito não vai funcionar. E aí passa pela cultura, né? Então, que é um ponto bem importante. Então, cara, quer falar de bater meta, quer falar de atingir resultado, tem que pensar nisso antes, né? Qual é a cultura que tu leva para o time? Então, se tem medo de abrir números, se tem medo, essa cultura está instalada dentro da tua equipe, né? Tem que saber qual jogo você quer jogar, né? Eu costumo dizer que se tudo que a gente está falando aqui, nada funcionar, ou eu já fiz e não funcionou, cara, o problema não está no método, né? O método existe, é igual software, né? Qual CRM você usa? Cara, qualquer um, porque se você implementar e usar, mas eu instalei e não funcionou, botei hoje, já estou no 5º. Cara, se você está no 5º CRM, já mostra que o problema não é o CRM. Com certeza, né? É isso aí. Então, começa a olhar quais são as crenças que você está criando na sua empresa, quais são os bloqueios que você tem, começa a pensar em fazer de uma forma diferente, porque o que você fez te trouxe até aqui, quais são as novas coisas que vão te levar para o próximo patamar, né? E isso está nas decisões, nas metas e nos objetivos que você traçar. Muito bom, muito bom. E pode ser que alguém ouça isso depois, pode ser não, né? Com certeza, né? Milhares de pessoas. Hoje a gente vive essa transição que a gente viveu no meio da pandemia, de ir do presencial para o remoto, as equipes, né? E agora a gente vê um novo posicionamento de grandes líderes cada vez mais falando, né? Vamos para o presencial. Mas a gente, hoje, né, em janeiro de 2023, a gente tem um formato híbrido bem implantado, assim, nas empresas, né? Por causa do retorno da pandemia. E Mota, tu gerencia, lidera equipe presencial, equipe remota, 100% remota, híbrida. Como é que funciona essa gestão e acompanhamento de metas à distância? Boa. Cara, sabe que antes da pandemia, eu era radicalmente contra home office, radicalmente contra o cara tá dando escritório, a ponto de que a gente tinha, na Wido Logos, a gente tinha plantão de vendas, o pessoal tinha que ir para o escritório, ia 2 pessoas, uma pessoa, final de semana, sozinho lá, abria, ligava só para estar lá, porque não funcionava. Mas eu até acho que naquela época não ia funcionar mesmo, porque... não tinha processo para isso também, a cultura, né? Não tinha processo, não tinha meio de comunicação. A cultura da própria casa era churrasco, não sei o que, visita, parente aqui que não... Então, era radicalmente contra. Hoje, o Sales Club, né, todo remoto, né? A gente está montando uma estrutura em São Paulo agora para botar o time comercial e para fazer a parte de evento lá dentro, relacionamento, tudo. Mas, cara, é um modelo... Eu acho que não funciona para todos os negócios, eu acho que não funciona para todas as áreas, pode funcionar para alguns negócios e algumas áreas dentro de alguns negócios, e é um modelo que exige muita organização e muitas ferramentas de gestão de comunicação, de gestão de processo e de gestão de conhecimento. São 3 ferramentas que uma empresa que quer trabalhar home office ou híbrido, que o híbrido ele é mais difícil do que o totalmente home office. É mais difícil. Nossa. Você se resolve. Você vai dar teu jeito e tudo mais. O problema é o híbrido. A pessoa fazendo reunião, tem 3 presencial, 2... É isso aí. Nossa, trágico. É trágico. Então, tendo essas 3 ferramentas, você começa a melhorar a gestão à distância de todo mundo. É o que a gente faz hoje.
Faz todo sentido. E como ao longo da nossa conversa, tu falou de várias ferramentas, de várias metodologias, e quem está preocupado, né, ouvindo a gente, cara, mas eu não sei, mas como fazer? Meu, tudo existe, né? A gente tem que pensar isso, né? Cara, tudo existe, tem um método, tem uma ferramenta, tem alguém que já fez, alguém que já leu, alguém que pesquisou. A gente falou aqui de OKR, de 5W2H, acho que não falamos, né? Mas a gente falou de... Rapidamente, mas assim... Sei lá, né? A gente falou de um monte de ferramenta aqui. E tem várias metodologias, né? Então, cara, não sabe como, né? Pesquisa, ouve um podcast desse. Não, vou te botar no fogo aqui. Vou te botar no fogo. OKR. OKR, tu acha que existe há quanto tempo? Fala um ano aí que tu acha, uma década que tu acha que... Ou se tu sabe, fala quando que você sabe que foi criado. Eu não sei data, não, mas tu acha que é mais novo, mais velho, mais velho que a gente? Não sei, mais velho que eu acho. Pois, o OKR é se você falar de OKR, as pessoas nunca ouvi falar. Não, isso só funciona para startup, coisa da 1970, lá no Intel, que é uma indústria, os caras implantaram o OKR, que foi criado lá, né, pelo Andrew Grove. Então, cara, é uma parada muito velha, mano, muito velha. E hoje as pessoas até hoje não sabem. Aí outras ferramentas, SWOT. Aí o cara fala, mas esse SWOT não serve para nada. Vi na faculdade, não usa. Não ultra funcional, ultra prático para você construir plano de negócio, objetivos, métodos. 5W2H, super velho, super simples de fazer também. As pessoas não fazem. Então, no final do dia, tem muito preconceito, tem muito, isso aí não funciona. Cara, pega. Está há décadas no mercado, tem muita coisa acontecendo. Escolhe uma, pode ser que o OKR não funcione para você, está tudo bem, vai para o BSC, vai para outro, escolhe, bota uma planilha, não importa. Mas tem um objetivo claro, tem onde você quer chegar, desdobre isso mês a mês e vai vendo se as suas tarefas que você está fazendo está mudando esse ponteiro para você conseguir chegar lá. Não é tão difícil assim. Exatamente, é isso que tu falou, porque a gente tem muita cultura de teste, né, dentro do grupo, tem muita gente, equipe híbrida em vários estados, e a gente está sempre testando o que funciona, o que não funciona. Cara, tem uma metodologia nova, tem alguma coisa, então eu também dou essa dica para quem está ouvindo, né, testa, tá ouvindo sobre o OKR, testa, valida, pega alguns líderes, valida se funciona para o teu negócio, né, porque... falamos de cultura, a gente falou de, não sei, vários insights aqui, é importante testar, porque tudo existe, tem jeito, tem ferramenta, tem processo para poder bater meta, né? Boa. E eu acho que um último ponto, não sei se a gente está caminhando para o final ou não, mas falar sobre feedback em todos os sentidos, né, da meta. Eu acho que quando a gente tem uma meta, a gente precisa estar muito focado em olhar para feedbacks. O feedback da meta é dar feedback para as pessoas, ter feedback das nossas ações, dos nossos testes. Então, a gente diz, né, que a gente é muito sedento por feedback. Tudo tem que dar feedback, a gente tem que dar feedback para as pessoas. E eu acho que essa troca é muito importante. Falando de equipe, falando de relatório, falando de acompanhamento de meta, de projeção, tá toda hora olhando para o resultado, onde aquilo está chegando, né? Eu chamo essa etapa de monitoramento e avaliação de progresso. Então, é onde a gente chega para onde a gente vai monitorar e avaliar o que está acontecendo. Então, sempre você só vai cair em 2 passos. A gente acabou falando rapidamente sobre isso. Você vai cair em não está funcionando, o que eu vou corrigir, ou está funcionando, ou seja, o que eu vou impulsionar, ou replicar, ou passar para outra área, né? E por aí vai. Então, sempre você precisa acompanhar o progresso da empresa, sempre você tem que avaliar o caminho, se você está na trajetória certa. O Mala fala muito que o objetivo da empresa, que as metas, não é um trilho, é uma trilha, né? Então, não é um trilho que você tem que estar seguindo ali, é uma trilha. A trilha você pode desviar um pouquinho, você pode pular e cai uma árvore no caminho, aí tu passa por cima da árvore. É uma trilha que vai te guiando, mas não necessariamente você precisa estar ali em cima. Normalmente, na trilha você anda mais rápido, mas se tu quiser também ir pela floresta, você consegue ir ao lado da trilha. Então, pensa nessa parte de monitoramento dessa forma,
e vai avaliando. Se não está funcionando, corrige, entende o que está acontecendo. Né, a gente falou de semanal, o que você fez que não funcionou, o que deu errado, então o que vai ser alterado. É claro que tem ações para darem resultado, mas demora mais de uma semana, demora um mês, pode demorar 3 meses. Né? Se demorar mais de 3 meses, quebra para pelo menos ser concluído em um trimestre, e aí você não perde o trimestre. Né? Então, o máximo seria um trimestre. O ideal é você ter os acompanhamentos sempre entregando resultado semanal ou mensal. Né? Então, vai medindo e vai dando o feedback necessário. Né? Eu não chamo de feedback essa etapa, né? Sim, eu chamo mais de realmente... monitoramento. Monitoramento. Eu puxei feedback porque a gente estava falando de equipe. Exato. Mas é isso aí, é feedback para todo. Exatamente. Monitoramento, avaliação, revisão, tudo. É isso aí. Essa etapa. E antes de dizer também que não funciona, né? Porque igual eu falei, né? Isso aí não funciona na minha empresa, isso aqui não funciona, tal. Olhar, ter essa troca, né? A gente tem essa oportunidade que a gente participa de um grupo de mentoria, então olhar para outros negócios, para outras realidades, antes da gente dizer que funciona ou não funciona. E a gente falou antes sobre não ficar no microgerenciamento, mas nessa hora da gente definir etapas também é uma coisa que a gente executa muito, que é ir lá para a operação, para entender, né? Porque muitas vezes o time vai falar, isso funciona, o Mota falou, né? Cara, isso aí não funciona, isso aí vai funcionar. Puta, esse ano já foi assim, ano que vem não vai ser assado. Cara, vai lá ver se dá para ligar, se dá para usar o CRM, tem que entender, né? Então, essa é uma parte muito importante. Mas não tem conversão, o lead não entra. Cara, faz a jornada, converte, pesquisa sobre aquele assunto, entra no site, sabe? Às vezes são tarefinhas muito simples, mas que com um olhar mais maduro do líder ou do empresário, de quem está à frente da empresa, pode somar muito para a operação. Então, eu acho que isso é muito valioso. Também foi uma virada de chave assim, ao longo da minha jornada, a gente conseguir transitar bem, né? Entre uma cadeira mais alta estratégica, mas também saber descer para a operação quando for para a gente dar o suporte para o rendimento. Sim. O CEO, o líder, ele tem que descer para a operação sempre que ele vai criar um processo novo ou corrigir alguma coisa que não está funcionando. E é importante até destacar, já que a gente falou de microgerenciamento, né? Você não microgerencia a equipe estratégica e tática, mas o operacional você tem que microgerenciar, ou seja, ter o líder, o supervisor, o coordenador, ele tem que sim microgerenciar a equipe operacional, senão as atividades não vão ser executadas, né? Então, e desça, galera, desça. O problema é que o que acontece? Tava até outro vídeo na internet. O problema é que eu não lembro o nome das pessoas para eu dar o crédito necessário. Mas, você só tem 24 horas. Aí você contrata alguém que é para fazer um trabalho operacional, que ele tem 24 horas. Aí você dobrou, agora você tem 48. Mas aí você pegou as suas 24 e começou a fazer o trabalho do cara. Aí você que tinha 48 horas, né, em dupla, agora você voltou a ter 24 de novo. Ou seja, faz sentido. Isso aí. Então, corrige o processo, melhora o processo, cria novo processo, depois volta para a sua atividade. Né? E aí você vai navegando para cima e para baixo, aí no estratégico, tático, operacional, mas não é eterno. Boa, Mota, boa. E aí, caminhando para o final, temos um recado final, mensagem para quem quer atingir resultado aí em 2023. Cara, eu acho que o resultado é focar, né, no teu objetivo. Lembrando que o objetivo é algo aspiracional, né? Ou seja, nossa, eu quero ir para São Paulo, ou melhor, vou usar o Rio de Janeiro. Nossa, eu tô aí. Floripa. Tu tá onde, Lari, hoje? Floripa. Tá em Floripa, nossa, eu quero ir para o Rio de Janeiro, para o Carnaval, então esse é um objetivo super, né? Inspira aí galera, deixa a galera querendo, e aí você vai traçar os KRs que vão dizer se você está chegando, ou seja, quilometragem. O prazo é qual? Não adianta ser carnaval, tu não pode chegar em novembro, tu tem que chegar em fevereiro. Então, você vai colocar os indicadores para dizer se você vai conseguir atingir esse objetivo, que é curtir o carnaval no Rio de Janeiro. E aí, você fazendo as atividades, que pode ser pedalando, correndo, talvez correndo você não vai conseguir chegar lá. E aí, você vai monitorando, né, que é o que a gente acabou de falar, e avaliando o progresso para ver se você vai chegar a tempo. No final do dia, gente, o que é importante? O planejamento, ele não é estático, ele é um processo evolutivo.
Então, você vai adaptando as tarefas, as atividades, mas sem tirar o olho lá no teu objetivo final. No final do dia, todo mundo no Carnaval do Rio. Boa, Mota. Mota, super obrigada, né, mais uma vez pela tua entrega de altíssimo valor. Tenho certeza que quem ouvir ou assistir esse episódio aqui no YouTube, no Spotify, enfim, vai ter insights poderosos aí para o ano. Muito bom. Maravilha, super obrigada. Um prazer enorme. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conversando na janela. É isso aí. Bora. Semana que vem tem mais. Valeu. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.